Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o economista do DIEESE, Clóvis Scherer. Bom dia, Clóvis. Bom dia, Glauco. Bom dia, nossos ouvintes e telespectadores. Clóvis, nós tivemos uma declaração do líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, dizendo que o governo trabalha para apresentar as contribuições finais ao Congresso Nacional da sua proposta de reforma tributária de forma unificada. Pelo que já se desenhou e pelo que já se sabe das propostas do governo, essa é uma proposta de reforma tributária que o Brasil precisa? Olha, ainda não se sabe muito bem os detalhes do que ele vem apresentar, né? Muita coisa tem saído na imprensa, declarações dos ministros em relação a outros aspectos, além do que ele já entregou ao Congresso. Basicamente, o governo entregou muito pouco daquilo que falou até o momento, né? Apresentou um projeto, 3887, que basicamente cria uma nova contribuição, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, para substituir o PIS e o COFINS, alterando a legislação desses dois tributos que são federais, incidem sobre a compra de produtos, né? Mas isso está longe de representar uma reforma em pontos muito críticos e essenciais para uma reformulação tão necessária do sistema de tributos, né? Por exemplo, na questão dos impostos como o ICMS, o ISS, que inclusive fazem parte de projetos de emenda constitucional que já estão em discussão no Congresso, são os principais tributos em termos de volume, né? E um outro aspecto que a gente considera muito importante e que não foi abordado pelo governo ainda nas suas propostas é a questão da tributação da renda e da propriedade, né? E eu vou explicar por quê. Esses pontos são muito importantes porque o Brasil é muito desigual, a nossa renda é muito concentrada, e parte desse problema se deve justamente a que os muito ricos pagam muito pouco imposto no Brasil. O nosso imposto recai principalmente sobre trabalhadores e pessoas de baixa renda. E isso precisa ser alterado. E nada do que foi apresentado até agora justamente aponta nesse sentido, né, Clóvis? Muito pelo contrário, o que já se falou aí é de questão de modificações de simplificação tributária, de continuar, na verdade, com a tributação sobre a renda e não justamente sobre a renda, não sobre o consumo, perdão, e não sobre a renda e o patrimônio, né? E sendo que a gente vê que existe hoje, inclusive em função da pandemia, um movimento mundial até de tributação dos mais ricos, mas aqui no Brasil isso ainda não chegou, Clóvis. Não chegou, é um tema que toda vez que vai em discussão no Congresso sofre uma grande reação, né, contrária, logicamente, de quem que teria que pagar imposto, né, os mais poderosos, os mais ricos. O imposto de renda no Brasil, comparativamente a qualquer outro país, ele é muito pequeno e especialmente porque ele recai basicamente sobre a classe média e os assalariados do setor privado e do setor público, que são os que pagam muito imposto de renda. Os muito ricos, inclusive, eles são isentos de imposto de renda sobre uma parte importante dos seus ganhos com os lucros que são distribuídos pelas empresas, né? Quando as empresas oferem lucros, elas distribuem esse resultado para os acionistas e o indivíduo que detém ações em empresas e recebe esses recursos que são volumosos, eles não pagam imposto, né? Não pagam imposto. Então, essa isenção, além de outros benefícios que favorecem os muito ricos, acabam fazendo com que, na verdade, as pessoas, quanto mais ganham dinheiro no Brasil, menos pagam imposto de renda. Isso torna o nosso sistema extremamente injusto, né? Além do que ele é um sistema que acaba resultando no fato de que a carga tributária tem que recair sobre o consumo de bens e serviços. E, obviamente, que quem consome mais é a grande massa da população, e é essa que tem que justamente acabar financiando as atividades do Estado. Então, nós temos um sistema que os especialistas chamam de regressivo, ou seja, à medida que a pessoa mais tem renda, menos ela paga imposto. O ideal, e é o que acontece na maioria dos países desenvolvidos, por exemplo, é que o sistema seja, na verdade, progressivo. Quanto mais você ganha, mais você paga imposto.
Inclusive, isso está na Constituição. A Constituição estabelece que os tributos deveriam ser conforme a sua capacidade de contribuir, mas isso não se verifica na prática. E você falou da questão da desigualdade. Para de fato reduzir esse cenário aí de um país que é um dos mais desiguais do mundo do ponto de vista social e econômico, é impossível reduzir essa desigualdade sem justamente atacar esse caráter regressivo do sistema tributário brasileiro, Clóvis. É verdade, existem estudos, né, que mostram que, por exemplo, quando você pega como se forma a renda das famílias, como se constitui a sua capacidade de enfim, cobrir as despesas do orçamento, né, mensal ou anual, você vê que nós temos uma estrutura de salários que é muito concentrada, muito desigual. A gente sabe, né, das diferenças de salários, por exemplo, entre quem está no chão de fábrica e quem está na direção de uma empresa. É uma diferença muito grande. Mas quando a gente pega o pagamento de benefícios assistenciais e previdenciários, essa desigualdade é um pouco atenuada, né? Porque a previdência, a assistência meio que distribui renda. Aí, quando você considera o imposto que incide sobre a renda, ele ajuda um pouquinho a desconcentrar, assim, muito pouco. Né? Como eu falei, ele deveria ser muito mais progressivo e tributar mais os ricos. Então, a nossa concentração de renda ela não diminui muito por causa dos impostos. Mas quando você considera os impostos que caem no consumo de bens e serviços, na compra de qualquer item no supermercado, nas lojas, aí o que acontece? A nossa renda das famílias se torna mais desigual ainda do que já era pela simples recebimento de salários no mercado. Então, nosso sistema tributário, na verdade, ele concentra a renda quando ele deveria distribuir a renda, né? E esse é um problema que apenas é resolvido parcialmente pelos serviços públicos. A educação pública, a saúde pública, né, gratuita para a população, é um fator muito importante na desconcentração da renda. Então, para que esses serviços públicos continuem atuando no sentido de uma menor desigualdade, é preciso que eles sejam financiados adequadamente, com tributos que possam justamente financiar os gastos com professores, material escolar, hospitais, profissionais de saúde, equipamentos, assim por diante. Então, nós precisamos ter tributos num nível adequado, mas nós precisamos rever a estrutura tributária para que ela ajude a fazer o país se tornar menos desigual. E isso não é só uma questão social e moral, vamos dizer assim, né? Todo mundo gostaria de viver num país mais justo, mas principalmente econômico, Glauco, porque está provado já, vários especialistas, economistas já concluíram de que uma extrema desigualdade num país acaba atrapalhando a sua economia. Né? A economia não cresce quando o país é muito desigual. Não é só uma questão de gostar de um país mais equalitário, mas é que tem uma função econômica muito importante, além da função social. Né? A desigualdade ela atrapalha o crescimento e o desenvolvimento do país. Então, por isso que nós precisamos rever, inclusive, o sistema de tributos. Né? Tá certo, Clóvis. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Conversamos aqui com o economista do Diese, Clóvis Scherer. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.